Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Nesta aula nós vamos basicamente vamos instalar as dependências, os programas que nós vamos precisar para efetivamente construir a nossa aplicação. Então sempre, antes de você escrever qualquer código, você sempre vai ter que instalar alguns softwares que vão facilitar o desenvolvimento, e alguns não apenas facilitar, mas que são indispensáveis. No nosso caso, a principal ferramenta que nós vamos utilizar é o chamado Node.js. Nós não vamos entrar a fundo aqui neste curso sobre o Node.js, mas o fato é que você pode vir aqui, ó, nodejs.org. Este é o ambiente que nós vamos escrever o nosso código. Ele permite que nós venhamos utilizar uma linguagem de programação chamada JavaScript, e por meio do JavaScript nós vamos conseguir escrever tanto o chamado back-end quanto o chamado front-end. Aqui você vai, basicamente, é só clicar na versão e seguir o procedimento bem básico para que você venha salvar o arquivo. Uma vez instalado o Node.js, você vai abrir a sua linha de comando. O que é a linha de comando? É uma forma que você tem como interagir mais fácil com o sistema operacional. Então aquilo que você faz geralmente pela interface, né, promovida pelo sistema operacional, quando você vai programar, você vai utilizar a linha de comando, que ela te permite uma interação mais eficiente com o sistema. Então nós vamos criar pastas, por exemplo, tudo por meio da nossa chamado terminal também, que no caso aqui eu acabo de abrir. Não se preocupe que nós vamos falar sobre todos os comandos necessários, tá? A ideia é que você aprenda praticando e que você vá absorvendo os conceitos na medida que eles vão aparecendo no desenvolvimento da aplicação. Então, uma vez que você tem instalado o Node.js, basta você digitar node version. Aqui você vai confirmar se você instalou o Node.js. Então veja que foi instalado e vai aparecer a versão. Estou usando aqui a versão 12.21.0. Junto com o Node.js vem algo chamado Node Package Manager, que você vai escrever node npm version. O que é o Node Package Manager? Ele é uma espécie de um repositório, ou seja, pense no local onde as pessoas podem escrever softwares e você pode utilizar esses softwares. Você não precisa, como nós falamos, reinventar a roda. Então a programação hoje é muito mais fácil do que era há, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo. Hoje tem muitas coisas que você não precisa necessariamente escrever o código, que você já basta instalar. Nós vamos fazer muito disso no decorrer do curso. Então aqui você vai digitar e vai te dar todas as informações. Veja que já está instalando. Caso você tenha alguma dificuldade para instalar o Node, tem milhares de vídeos em português muito bons falando sobre todo esse processo. Não é esse o nosso foco inicial aqui. A ideia é passar para vocês aquilo que vocês não vão encontrar muito fácil na internet, que são os conceitos básicos de programação, de desenvolvimento blockchain numa linguagem mais acessível. Então, uma vez instalado tanto o Node.js, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso primeiro diretório. E você vai aprender o primeiro comando aqui, então. Ou seja, ao invés de você ir, por exemplo, e no sistema aqui criar uma pasta, por exemplo, aqui, você vai fazer tudo isso pelo terminal. Como? Um comando é o mkdir. Alguns comandos que eu vou utilizar pode ser que não funcionem no teu computador caso você esteja utilizando o Windows. Eu estou utilizando aqui o Linux. Mas eu vou deixar um link para que você baixe o chamado Git Bash. Com ele você vai poder utilizar os mesmos comandos que eu estou utilizando aqui. Então esse comando mkdir, que é de make directory, ele vai criar um arquivo. Nós vamos chamar esse arquivo de MPB, minha primeira blockchain. O arquivo já foi criado, veja como é bem rápido.
Para você saber se o arquivo foi criado, e ele vai ser criado aqui onde você está no terminal, no caso eu estou no usuário. Você vai digitar ls, né, para listar o que tem aqui dentro. Veja que aparece vários arquivos, ó. E aqui está o MPB, certo? Então agora eu preciso entrar dentro dessa pasta para ver o que tem ali. Para entrar eu uso cd, que é Change Directory. E aí MPB. E aí eu vou entrar especificamente dentro dessa pasta. Se eu quisesse entrar na pasta imagens, eu ao invés de escrever MPB, eu escreveria imagens. Ou dentre outros arquivos que eu tenho aqui. Então eu vou entrar. Veja que agora eu já estou aqui. Tá? Para você, às vezes, dependendo de onde você abriu o teu terminal, você não vai estar direto na área do usuário. E aí você tem um comando que é cd. E aí você usa este sinal aqui, ó. E ele vai automaticamente te levar para onde fica o user, o usuário. Então eu vou voltar agora para minha primeira blockchain. Se eu for agora listar ls, não tem nada. Se você quiser, às vezes tem alguns comandos que não aparecem. Então para listar tudo, você coloca, ó, aí aparece aqui, ó, certo? Mas por hora é isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora inicializar um projeto Node.js. Como que nós fazemos isso? Basta nós digitarmos npm init, certo? O que vai acontecer aqui? Ele vai te pedir uma série de informações. Qual que é o nome do pacote que você quer dar? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, minha primeira blockchain. Mas você não precisa preencher isso aqui, tá? Ó, se eu for digitando, ele vai pedindo aqui. Aí no caso eu não funcionou aqui essa forma como eu escrevi, né? Preciso dar outro nome aqui. Então, por exemplo, não posso dar, ó, por exemplo aqui. Agora deu certo. Aí a versão, tá? Você não precisa fazer. Ó, você pode só simplesmente não se preocupar inicialmente com isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo. É um arquivo numa extensão, né? Como tem extensão PDF, por exemplo, nós temos a extensão JSON, que escreve JSON. Nós vamos falar mais disso, mas nesse momento não precisa se preocupar. Mas esse é o arquivo que vai, por exemplo, listar os softwares que você vai utilizar, que nós chamamos de dependências, durante o desenvolvimento do projeto. Como que eu faço para ter acesso então a este arquivo? Que está aqui como package, ó, veja, ponto, e a extensão dele que é JSON, certo? JavaScript Object Notation. Então eu vou escrever aqui cat, certo? E aí package .js. E aí ele vai abrir aqui, ó, o arquivo. Então eu tenho nesse momento estas informações, certo? Isso aqui você vai fazer tanto durante o curso que vai ficar automático, tá? Então não se preocupe se você não entendeu alguma coisa. Basicamente nós instalamos o nosso sistema, nosso ambiente de desenvolvimento, que é o Node.js, e aí nós iniciamos um projeto que basicamente no que nós fizemos foi criar um arquivo. E esse arquivo ele tem essa extensão chamada JSON. Ele foi criado automaticamente quando nós digitamos npm init. Certo. O que nós precisamos ainda? Você precisa, os códigos eles vão ser escritos em um software como esse que eu estou utilizando aqui, ó, chamado, este é o Visual Studio Code. Por que nós vamos utilizar o Visual Studio Code, mas existem outros no mercado também? Porque ele te dá uma série de funcionalidades, então ele facilita muito o desenvolvimento. Então nós poderíamos escrever isso não necessariamente utilizando aqui o Visual Studio Code, mas nós vamos baixar isso aqui. Isso aqui você vai baixar também. Basta você digitar, por exemplo, aqui, ó, Visual Studio Code. E aí você vai baixar, digitar, né, Enter.
e vai também baixar o programa. Também tem muitos recursos sobre baixar, como que você pode configurar, criar o seu próprio layout, tá? Isso nós não precisamos entrar muito a fundo, também porque tem muito material na internet, é muito simples, você não vai ter certamente dificuldade. Certo? Então, dito isso, nós temos aí já vamos dizer assim, montamos aqui, né? Colocamos as primeiras ferramentas que nós precisamos para daí começar a partir da próxima aula a escrever o código, e não só isso, a entender também os fundamentos da programação. A ideia é que você entenda os fundamentos da programação ao mesmo tempo em que você vai desenvolver uma aplicação muito interessante, que é uma blockchain, certo? Parece um projeto audacioso, mas o fato é que isso foi muito bem pensado, e eu tenho certeza que você vai, estudando as aulas, você vai conseguir entender os fundamentos da programação, vai conseguir aprender também os fundamentos da blockchain, de modo que você possa, a partir daí, evoluir nos seus estudos de programação. Certo? Então, na próxima aula, nós damos início aí à criação do nosso primeiro programa.